Eu queria comentar até o seguinte. Agora, no início de agosto, eu não sei se você chegou a ver, saiu no Pediatrics, dia 2 de agosto, se eu não me engano, um clinical report que ele fala exatamente essa questão aí. Não você dizer, pegar tem uma quiloglossia, vai para a cirurgia. E não é essa questão de reforçar que as causas, né, da dor, da dificuldade, não é só a questão do freio. Então, muitas vezes, quando eu conversei com a Isabelle, né, que a escolha desse tema é porque a gente da neonatologia tem vivenciado muito isso. Às vezes você faz uma sala de parto num hospital privado e quando você chega no outro dia, alguém fez uma frenotomia do seu bebê, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar responsável, né? Sempre converso com os pais e só que a pressão às vezes da equipe, a pressão da rede social, às vezes é mais forte, né? Exatamente. Então, eu acho que foi muito esclarecedora e também tem a questão, assim, os dentistas hoje fazem, eu queria que você comentasse essa questão da cirurgia em si, né, convencional e do uso do laser. Então, assim, quando a gente fala, né, cirurgia convencional, na verdade, falando em frenotomia, né? O que que é a frenotomia? É você, na verdade, fazer o corte, né? Então, você vai levar a língua, você coloca um anestésicozinho e você faz um corte, por exemplo, algumas pessoas com bisturi, ou com uma tesoura, né? Ou como quer que faça. Mas é isso, né? Então, assim, lembrando que é um procedimento, né, que não é isento de risco de forma alguma. Então, é um procedimento em que a criança vai sangrar alguns minutos, a depender, né, logicamente, da profundidade do corte. Então, os pais ficam vendo aquele sanguezinho jorrando ali por algum tempo e realmente, né, então a criança pode ter, às vezes, pode ter alguma alteração por conta do anestésico que usa. Então, é importante a gente, né, também lembrar disso. Então, esse daí é um procedimento que realmente, quando o bebê ele é pequenininho, a gente consegue fazer em consultório, por exemplo, né? Regularmente eu gosto de fazer no consultório em que eu tenha um suporte, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa, tem um suporte, né? E em relação ao laser, por exemplo, né? Então, o laser, o que que ele faz? Ele corta e ele coagula. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo que quem manuseia, né, se realmente não souber, não tiver muita experiência, pode aprofundar muito mais do que o necessário. E aí você acaba tendo, né, não dificuldade, mas acaba tendo um problema na parte da cicatrização, né, no depois. Então lembrar, né, que o ducto da submandibular está lá bem pertinho do freio, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. O paciente acaba desenvolvendo alterações de submandibular porque passa a não ter mais a drenagem, porque ou ocluiu, ou enfim, teve alguma alteração disso. Então, é mais ou menos isso, né? Então, assim, você pode fazer, né, com tesoura, você pode fazer com o laser. O laser tem que ter isso, você tem que ter cuidado. A criança precisa estar bem mais anestesiada, né? Porque queima. Você vai estar queimando. E você tem que ter cuidado com a profundidade que você acaba indo. Porque senão acaba indo mais do que o necessário. Uma coisa que esse artigo comenta também é a questão, o pessoal sai, digamos, soltando tudo que é freio, até o freio labial, né? Esse artigo fala. Então, que a gente realmente tem que ser muito cuidadoso e cauteloso, né, nessas indicações, porque o freio, tirar o freio labial é um Em negócio relação, absurdo. em relação, por exemplo, né, ao freio labial superior, mesmo quando ele afasta, né, os dentes, os incisivos, os dentistas falam que ele pode afastar, mas quando a criança tem 13 anos, que todos os dentes eles acabam saindo, aquilo ali acaba fechando. Então, assim, né, tudo bem que a criança passe a infância com os dentinhos afastados, mas vai resolver, né? Até que ponto vale a pena expor uma criança a um corte que, né, enfim, vai acabar resolvendo de alguma forma, né, mais na frente? Agora, uma pergunta em relação à Adriana, que até a Rosalina contou aqui, né, de manhã, a questão do uso da sonda nasogástrica, né, que está sendo usada
lá na unidade Canguru, em relação à sonda orogástrica, se do ponto de vista de desmame, né, dessa sonda, se realmente vocês têm que facilita, e se, como você transita nas maternidades privadas, se você tem visto essa questão também, se realmente está sendo implantado nesse processo de desmame. Tá, antes eu queria até fazer uma observação, com prazer conhecê-la, viu? Conhecer de não. Em relação, eu também chego às vezes no hospital e me assusto com aquele bebê que já foi feito uma frenotomia, porque muitas vezes não são as fonos que fazem, né? Nos hospitais a avaliação. Então, assim, eu acho que você, para soltar no segundo, no terceiro, no primeiro dia de vida esse freno, você tem que ser uma coisa muito bem indicada. Tem que realmente ser aquele bem característico mesmo, porque não justifica. E assim, o bebê ainda está formando a imagem sensorial da sucção. Ele leva no mínimo 15 dias. Não tem como você avaliar uma sucção do bebê no primeiro, segundo, terceiro dia de vida. Não é o padrão dele definitivo. Dor, assim, eu acho que nem muitas vezes a dor também não é justificada pelo freno, né, doutora? Então, eu também me assusto, viu, Franciele, quando eu chego nos hospitais, já fez o freno, hein? Enfim, não, são as coisas mais importantes. É muito importante sua aula, parabéns, porque é assim que a gente né, vai sendo difundido assim, condutas mais assertivas mesmo com esse bebê, com respeito a ele e à família, então não dá para você estar indicando toda, enfim. Em relação à sonda, é o sonho, né? Assim, a sonda nasogástrica realmente, mas tem muita resistência das equipes, né? Eu tenho minhas costas em relação ao volume, ao diâmetro da sonda. Acho que a sonda nasogástrica, num prematurinho, deve ser a 4 e não a 6. Eu acho que isso leva um pouco da resistência da equipe, né? Porque sempre no UTI, a equipe trabalha com demanda muito grande. Então, a sonda número 4 demora mais a descer o leite. Então, sim. E as pessoas são muito resistentes à mudança, né? Você vê, é difícil, você vem há anos, mas eu acho que a sonda nasogástrica deveria ser acatada por todas as unidades, não só o Canguru, mas não UTI neonatal, porque a repercussão motora oral é muito menor. E é muito mais fácil você colocar um bebê no peito com uma sonda nasogástrica do que orogástrica. Na rotina da gente, quando a gente pede, é passada eu tenho que justificar, a gente conversa com a equipe, conversa com a médica e é passada. Mas não, nem o hospital, assim, eu nem sabia que na maternidade, que no Canguru já estava sendo usado e fiquei muito feliz com isso. Pode ser que daí alguém, né, doutora Virginia, comece a pensar lá na Gênese a assumir, né, essa conduta. HGF também, né? Show de bola. Show de bola. Alguém da plateia Tem gostaria? uma fono, só um minuto, tem uma fono americana, ela está fazendo um estudo sobre a questão da sonda nasogástrica no bebê, da 6, de contribuir para a extensão, né, dos bebês prematuros, que é um problema para a alimentação e para o desenvolvimento. Então, está estudando a repercussão disso, né? Que ela é a favor da sonda naso, mas a 4 também, porque a 6 é muito estímulo e realmente pode estar favorecendo entrar numa hiperextensão. Iva, você falou do bico, mas eu não estou lembrada também para depois, em particular, lhe dizer. Eu vi agora no Instagram, né? Confusão de bico. Não, é outra pessoa dando um curso, que eu não sei que a pessoa vai dar um curso disso, quem é que vai fazer? Um curso para que vai colocar mamadeira e não vai ter confusão de bico. Eu não sei para que essa lei tem que essa lei funcionar melhor, porque você dá um curso para não ter confusão de bico. O curso é para criança. Né? Na realidade, a gente não sabe porque nós somos meras pessoas comuns. Mas, de repente, por trás daquela pessoa tem uma indústria patrocinando ela, né? É uma coisa, eu assisti uma
qualquer coisa aí, ontem, que é assim, se você coloca no Instagram principalmente, que é o queridinho da vez, se você coloca grávida, se você coloca o bebê nascendo, se qualquer coisa, então os algoritmos, a indústria já manda para aquela pessoa que recebe o patrocínio dela e você começa a receber o rios, aqueles negócios assim, aquelas informações sobre que eles querem vender. Então, é uma coisa terrível, a gente não sabe, sinceramente. A gente ficou morta de feliz quando eu descobri aquela tal de inteligência artificial, que eu pergunto a ela, qual foi o ano, não sei o que aconteceu, umas coisas dos judeus, não sei aonde. Aí, com menos de um minuto, ela já está me respondendo, tudo em uma série bem grande, né? Que a Inquisição foi uma maravilha. Mas aquilo também é uma coisa que, se você coloca, como a menina colocou ontem, exemplo de uma alimentação saudável para uma criança de 7 meses. Lá vem, arruma de comida é uma madeira, deixa também perto do menino. Né? Aí ela reclamou para tal da inteligência, ela disse assim, desculpa, não sei o que, vamos fazer, não sei. Para ela não vai ter mais, mas vai continuar para as outras pessoas. Né? Só assim um adendo, não sei se a turma que é muito jovem, estou assim adorando o evento, porque inclusive tem muita gente jovem, que a gente que está ficando fora de garantia, sempre acha bom, interessante que apareça gente jovem para as coisas continuarem. Né? Nos anos de 1987, que muitos de vocês não eram nem nascidos, foi feita uma pesquisa no Ceará, foi a primeira PESMIC, Pesquisa Estadual de Saúde Materna e Infantil do Ceará. E que foi dado que o aleitamento materno era 3% até 1 mês de idade. Né? As coisas não estão do jeito que a gente quer, mas nós já conseguimos chegar pelo menos a 50% ou a 49% até 6 meses de idade. E isso refletiu na redução da mortalidade infantil, que nesse período que era 3% de aleitamento materno, era 107 por mil. E hoje já está, se não tiver em um dígito, está perto de chegar a um dígito. Se não tiver 9 nem 8, está perto de 11, que já é um alívio muito grande para a gente. Né? Então, eu sou do tempo que tinha um hospital só para tratar diarreia, que era o toxicose. Se lembram? Não, vocês não eram nascidas, não. Lá no Imperador, tinha um canto que era só para tratar diarreia, porque a diarreia era causa de mortalidade e tinha menino morrendo aqui de todo jeito de diarreia. Hoje as coisas, até as salas de reidratação oral do Alberto Seib já foi substituído por outra coisa, porque diminuiu a mortalidade por diarreia. Então as coisas não estão ideais, mas já estiveram muito piores. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Esse problema mesmo da maternidade, que está recente, né? Eu, como a diva, não tenho pouco tempo de consultório, mas assim, de alguns meses para cá que a gente está recebendo algumas crianças já feito a frenectomia, né? E que eu também não sei nem quem está fazendo. Né? Não chega. Só que o que eu observei que todas essas crianças, tem pediatra fazendo, tem neonatologista fazendo, eu só não pergunto o nome, gente, mas que tem pediatra, tem neonatologista, tem dentista, que eu não sei nem o que esse dentista está fazendo lá na sala de parto do povo. Não sei, porque tem que ser na sala de parto. Não, porque para fazer frenectomia de imediato só pode ter ido para a sala de parto, né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes existe eu já peguei mais de um caso, existe de fato um freio que eu preciso mandar para o profissional que a gente encaminha para ser liberado, porque aquela mãe que chegou, por exemplo, com 15 dias, 20 dias, com muita fissura, o peito quase que perdendo o mamilo, e muita dor, não justificaria se já foi feito, né? Se fosse o freio, estava resolvido. Mas quando você examina, já ontem eu peguei uma criança assim. E tá lá o freio, gente. Quer dizer, um cortezinho qualquer que nem fez, né? E a mãe saiu confiante que ia dar de mamar e sentindo dor durante 15 dias.
né? Então, tudo isso a gente tem que observar, né? Porque para você convencer uma mãe, olha, mas isso não foi feito, né? Isso não foi feito, isso não. Como foi a cicatrização? Não, doutora, foi só um pontinho. Eu digo, não fica um barquinho, não, assim, parecido com um barquinho, alguma coisa. Não, só um pontinho, não foi feito, né? Então, são coisas que vão acontecendo, né? E que só deixam a gente pirada. É porque também, assim, dependendo do tipo de freio, precisa ser liberado, precisa liberar, né? Então, liberação vai envolver, você precisa cortar, né, a mucosa e às vezes você tem que liberar um pouquinho mesmo de musculatura de língua para liberar. E aí precisa de anestésico, e aí sangra. Então, assim, quando você precisa fazer o procedimento de fato, não é tão só um pique, né? Então, normalmente eu faço a partir de 6 meses, eu já não faço mais em consultório. Porque a criança fecha a boca e sangra muito, e normalmente a vascularização está bem mais intensa. E aí começa a sangrar e ela fecha a boca, eu não consigo mais, né, fazer nada. Então, depois dos 6, normalmente. Aí, assim, talvez eu já não esteja mais mamando, né, nessa idade de 6 meses, eu falo, vamos esperar até 1 ano, porque aí, depois de 1 ano, a gente leva um pouco mais tranquilo para o centro cirúrgico, a depender da indicação, né, lógico. Então, chegou até os 6, dependendo da indicação, se realmente for necessário, eu espero para pelo menos conseguir fazer com a sedação mesmo, sabe? Sim, sim. Sim, entendi. É, isso. É porque depois que teoricamente mexeu uma vez, aí já vai fibrosar. Então, realmente, a gente precisa mexer mais, né? Então, aprofundar um pouco mais. Aí, nesse caso, acaba sangrando bastante, né? Para fazer um procedimento em consultório, não é adequado. Então, às vezes, a gente precisa, além de cortar, dar uns pontinhos para ficar bem feito. Aí, realmente, precisa de sedação, né? Paciente privado, é. Não, não faz. Entrega a Deus, não faz acompanhamento. Às vezes não consegue nem fazer frenotomia. É verdade. É. Realmente é difícil. Mas não consegue dar fazer o follow-up. Se não indicar, se assim, for não consegue. Não, mas mas faz o ajuste, mas não dá a continuidade do acompanhamento. Eu tenho só mais uma coisa para perguntar. A questão, né, que você falou, que a manifestação é só se for dor, né, e produção de leite. Mas a gente vê, por exemplo, na prática clínica, aquele bebê que voltou para uma avaliação funcional, aí a mãe vem com 1 mês, mas normalmente eu peço 1 mês, que é quando o bebê dê um tempo para completar seu padrão, né, de sucção. E aí volta, uma das queixas importantes gofa muito, o bebê gofa muito e aí se engasga, né? E é justificável, né? Porque às vezes o freio lingual alterado, o bebê engole muito ar, perde a pressão, se engasga porque a língua
não consegue justificar. E um dos aspectos que melhora quando faz a frenotomia é exatamente, melhorou muito os engasgos e diminuiu muito as regurgitações, entendeu? Que não é o refluxo, claro, não é o refluxo, entendeu? Além da dor e da produção, entendeu? Então, assim, a gente vê essa fala. Eu até, depois eu posso até te passar, que eu fiz um banco de dados com todas as manifestações, né, dos casos que eu venho avaliando. Que assim, eu tive a sorte que eu que implantei o teste da linguinha aqui na maternidade e nos outros hospitais. Então, assim, eu tenho um banco de dados bem. E uma das queixas, assim, que você vê muito na fala da mãe, disse, melhorou, o doutor melhorou muito a questão dos engasgos e das golfadas. Como melhorou, entendeu? Assim, foi o que eu falei, eu trouxe o que tem na literatura. A literatura, ela não embasa a gente de dizer isso. Olha, faça o procedimento porque vai melhorar. Não dá para dizer. Até porque realmente, né, assim, podem ser outras coisas, né? Sei lá, às vezes eu não sei, mas vocês entendem mais do que eu, mas às vezes não é só aquilo, né? Melhorou porque às vezes melhorou, porque depois de um mês ia melhorar de qualquer forma, né? Enfim, não dá para eu garantir que vai fazer o procedimento por conta disso, entende? Consideração as compensações. Sim. Mas voltou para mim por mês. Além da alteração estrutural, tem o bebê que compensa, tem outras coisas. Sim, sim. E quando faz, que volta de novo para mim, Entendi. aí relata que melhorou muito os engasgos. O engasgo está muito presente no doutor. Depende muito. Depende muito de como é que tá, da língua, né? Assim, a gente não tá falando, nessa discussão, na verdade, não é daquela língua clássica, né? Aquele paciente que tem, né, ponta de língua, né? Aquela anquiloglossia super importante. Isso daí é muito mais relacionado àqueles freios mais posteriores, né? Que é aquela nuvem negra, né? Que ninguém sabe. Porque não dá para dizer fazer, né, um procedimento numa criança que tem um freio posterior e que ele vai melhorar dos engasgos, por exemplo, né? Isso que eu tô dizendo. Na verdade, a principal discussão é relacionada a isso, né? Porque um freio de ponta de língua não tem dúvida, né? Que em algo assim, realmente ele vai causar sintoma, né? Regularmente ele vai causar. Mas, às vezes, é terço médio e mais posterior, às vezes dá para você só, né, levar, depender de como é que você. Geralmente, você não acontece nada, né? Fez trabalho, depois é que a começa Apresentar. Sim. aquela mãe que ainda está sentindo dor, e quando você pede para se avaliar, E aí vê que é a única coisa que tem. Aham. Sim. no início, sim, por exemplo, que a gente vai prestar, Sim. Tá tudo bem. mas tem um peito. Sim. E ele é feito mais ou menos depois vai ter Até alguma repercussão. Sim. Sim. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tem um lanche servido ainda, tá certo? Estão todos convidados. E dizer que, assim, nós estamos encantados com tantas aulas maravilhosas. E ano que vem nós teremos o 4º simpósio de aleitamento materno da COPED. Obrigada e um bom final de semana a todos.